Questão do TRT da 6ª região, questão elaborada pela Fundação Carlos Chagas, recente, de 2015. Essa questão ela vai cobrar o conhecimento sobre as modalidades de extinção do processo. Nós sabemos que o processo se extingue de duas formas. Primeiro, sem resolução do mérito, que são as condições previstas pelo artigo 267, e com resolução de mérito, que são aquelas apresentadas pelo artigo 269. Numa linguagem simples para diferenciar resolução de mérito e não resolução de mérito, é o objeto da demanda. O mérito é o objeto da demanda. Então veja, se eu ingresso com uma ação judicial para receber a reparação dos danos causados no meu veículo, estimados em R$10.000, qual que é o objeto dessa demanda? A reparação do dano, o pagamento, ou, de uma forma substitutiva, ou do dano, ou a reparação do meu carro, ou então o recebimento de R$10.000, que é o valor estipulado. Tá? Veja, o que é o mérito? É isso, é exatamente o recebimento. Então, o processo ele pode se extinguir com a resolução do mérito, ou seja, foi resolvido o problema de mérito. Qual que era o problema de mérito? Eu queria a reparação de um dano. Tá? Se o juiz decide que aquela determinada pessoa chamada como réu deve me reparar o dano, houve a resolução do mérito. E se o juiz fala que aquela pessoa não deve me reparar o dano porque ela não foi a culpada, também houve a resolução do mérito, ok? Agora, e se o processo encerra porque não houve como chegar no mérito? Vamos supor que o mérito da nossa demanda fosse uma dívida de jogo. Então, A e B decidiram sentar de frente um para o outro e numa partida de pôquer ou de blackjack, perdeu o A. O A perdeu R$500.000. E aí chega, ingressa em juízo com uma ação, tá? E fala o seguinte, fala, excelência, nós fizemos um blackjack e eu perdi aí R$500.000. Eu quero que ele me devolva esses R$500.000. Bom, o juiz ele não vai discutir se deve ou não deve. Por quê? Porque falta condições da ação para o processo continuar. Possibilidade jurídica do pedido. Tá? É um pedido impossível. Dívida de jogo não é tutelada pelo nosso direito. Então não houve a resolução do mérito, não se resolveu isso. No entanto, o processo vai encerrar. Tá certo? Essa é uma pequena diferenciação do que seria a extinção com resolução e a extinção sem resolução. É óbvio que a lei traz as hipóteses para a gente de resolução e de não resolução do mérito. Bem, aqui a questão está me pedindo o quê? Extingue o processo com resolução de mérito. Então eu tenho que conhecer as hipóteses do artigo 269. Vamos dar uma olhadinha? Fecha na tela comigo o artigo 269. Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor. É o caso de procedência ou improcedência da ação. Quando o réu reconhecer a procedência do pedido. Então veja, o réu reconhece o pedido feito pelo autor. Poxa, se o réu mesmo reconheceu, por que o juiz haveria de fazer diferente? Quando as partes transigirem, ou seja, quando for firmado um acordo. Ah, professor, mas não houve pronunciamento do juiz. Mas a partir do momento que fizeram um acordo, o réu automaticamente reconhece o pedido feito. Ainda que não na integralidade, nesse exemplo do R$10.000, por exemplo, o que acontece? O réu chega e fala assim, olha, tudo bem, eu reconheço que houve a batida no veículo, mas eu não posso pagar 10.000, eu posso pagar 8. Você aceita? Aceito. Então, resolveu a discussão. É uma hipótese que se resolveu a discussão no processo. O que mais? Quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição, a perda do direito. Apesar da existência do direito, ele deixou muito tempo para correr atrás. Passou muito tempo, ele não pode mais correr atrás desse direito. É o vocábulo em latim, dormientibus non succurit ius. Ou seja, o direito não socorre a quem dorme. Então, para que não fique devendo, sendo devedor eterno, a lei estipula um prazo para que a pessoa exerça o seu direito de ação. Tá? Ainda que exista o direito, mas foi
exercido em momento inoportuno, em momento errado, o juiz dá como resolvido o mérito. Por quê? O tempo sanou o problema, em regra, o tempo teria sanado o problema do autor. Tá? Por isso que dá por resolvido o mérito. Ou então, quando o autor renunciar ao direito sobre o que se funda a ação. O juiz chega e fala, olha, você de fato tem direito aos 10 mil. Aí ele chega lá e fala, não quero mais esse direito. Poxa, se você teve o direito na mão e você renunciou, você não pode pedir novamente. Por quê? Porque ninguém pode se tornar devedor eternamente. Tá? Feitas essas considerações, vamos ver então quais as alternativas que o processo se extingue com resolução de mérito. A sentença que reconhece a confusão entre autor e réu? Não, nós não temos essa hipótese. A sentença que acolhe a alegação de coisa julgada? Não, nós não temos essa hipótese. Apenas a sentença que rejeita ou acolhe total ou parcialmente pedido? Não, não é apenas, é também a sentença que rejeita. Por quê, professor? Porque eu tenho o caso de transação. Lembra quando as partes transigirem? Agora, outra hipótese aqui. A sentença que reconhece a prescrição ou a decadência? Opa, lembra do direito de ação? Me parece que é essa. Vamos confirmar? A sentença que considera a ação intransmissível por disposição legal? Não fala nada disso. Então, portanto, extingue o processo com resolução de mérito a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência.